Das duas, uma. Ou de fato as pessoas são incapazes de raciocinar, ou essas pesquisas são muito suspeitas. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Uma pesquisa realizada pela Cast Consultoria entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, ouvindo 2.048 pessoas de todas as regiões do país, indica que Lula é considerado o melhor candidato para combater a corrupção por 28% das pessoas. Olha que tragédia. Em segundo lugar vem Bolsonaro com 24% e Sérgio Moro aparece no terceiro lugar com 14%. Esses números parecem paradoxais. Como Lula, o cara condenado em 2 processos por corrupção, que liderou o governo mais corrupto da história do país e o partido responsável pelos principais escândalos de corrupção dos últimos 20 anos, pode ser visto como melhor para resolver os problemas de corrupção? Das duas, uma. Ou de fato as pessoas no Brasil são incapazes de raciocinar, ou essas pesquisas têm algo de bem estranho por aí. Quando a gente lembra que a Cast Consultoria é dirigida por Felipe Nunes, um professor de economia do UFMG, conhecido crítico de Bolsonaro, e que a pesquisa foi divulgada pela Veja, uma revista da mídia tradicional, é tentador acreditar que se trata de apenas mais uma pesquisa encomendada, como tantas outras, objetivando dar aquela esperança à militância petista, decepcionada com o fato que o impeachment de Bolsonaro não vai acontecer. Mas eu penso diferente. Eu tenho fé na capacidade de raciocínio das pessoas. As pessoas, todas elas, das mais inteligentes às mais limitadas, têm uma capacidade muito similar de raciocínio e dedução lógica. Tipicamente, o que muda entre uma pessoa que toma boas decisões, que faz bons investimentos, que se dá bem na vida, e uma pessoa que toma decisões ruins, que se perde na miséria, se perde no vício, é que a primeira tem mais informações, tem mais dados. O que faz a diferença nunca é a capacidade de raciocinar. O que muda é a quantidade das informações. Existe, na nossa cultura brasileira, uma tendência muito grande à autodepreciação. Eu lembro de uma piada que eu ouvia na época da escola, que Deus teria dividido o mundo e falado: nessa terra aqui eu vou colocar terremotos e vulcões, nessa aqui tornados e tsunamis, nessa outra aqui haverá um grande deserto e fome, até que chegou no Brasil e não colocou nada. Daí São Pedro teria perguntado: mas e nessa terra aí, não vai ter vulcão, não vai ter terremoto, não vai ter nada? Ao que Deus teria respondido: espera para ver o povinho que eu vou colocar ali. O que mais me chamava a atenção nessa piada é que ela era contada por brasileiros, tais como eu, como se isso não se aplicasse a eles próprios. E pior, raramente alguém se revoltava com isso, mesmo sendo todos brasileiros. Mas eu tenho que reconhecer que essa tentativa de autodepreciação parecia calcada em alguns pontos da verdade. Os brasileiros reelegeram Getúlio Vargas. O cara tomou o poder à força, destruiu o país com uma ditadura fascista absurda, e até aí você pode dizer, ele usou a força, tinha um exército a seu favor, não havia nada que o povo pudesse fazer para tirar ele. Mas daí ele saiu por conta própria e poucos anos depois ele se candidata e o povo vota nele. Caramba, como? É preciso ter realmente uma qualidade particular de lerdeza mental para fazer isso. Como o povo votou em Lula em 2006, mesmo depois do escândalo do Mensalão. Filmagens e mais filmagens mostrando troca de dinheiro entre parlamentares e governo. Um escândalo tão absurdo que o maior partido de oposição na época, o PSDB, achou melhor esperar a eleição, não buscar o impeachment, porque achava que Lula estava morto. Mas o povinho abençoado por Deus foi lá e votou no cara de novo, reelegeu o Molusco. Essa notícia da pesquisa da Cast só parece mais uma dessas situações em que a maldição da piada autodepreciativa brasileira se aplica cristalinamente. Lula rouba absurdamente, destrói a economia do país, faz o maior escândalo de corrupção de toda a história. Pessoas na Petrobras confessaram que receberam dinheiro, devolveram dinheiro roubado em corrupção. Listas com apelidos e sistemas de distribuição de propina são tornados públicos e os empresários confessam o que fizeram. Poucos anos depois, o povo vai lá e diz que Lula seria o ideal para combater a corrupção. Não é possível. Me desculpem os brasileiros que gostam dessa ideia de autodepreciação, mas eu não vejo isso não. O povo brasileiro, mesmo o mais humilde, mesmo o mais analfabeto e simples,
tem capacidade de raciocínio e percebe o que está acontecendo, tanto quanto você. O que levou a situações como Getúlio Vargas em 1950 e reeleição de Lula em 2006 e tantos outros disparates completos tem uma explicação não na falta de raciocínio, no egoísmo ou na falta de ética inata, como alguns veem, mas sim na falta da informação. Informação centralizada acaba sendo manipulada pelo Estado. Isso é o que faz diferença. E felizmente, hoje em dia, o povo tem a informação que precisa e cada vez mais tem mais informação. Mas quem no Brasil não tem a informação de que Lula é corrupto hoje? A quem faltava em 1950 os dados de que Getúlio era um ditador fascista que só fazia besteira? Bem, lógico, é preciso trazer um outro ponto central nesse tipo de análise. O brasileiro tem algo extremamente positivo, que é a tendência de ignorar totalmente o governo. De fato, para a maior parte das pessoas aqui, importa muito pouco quem é o parasita que está tentando parasitar ele. Pouco importa também as regras idiotas paridas por turmas de idiotas enquadrilhados no Congresso. Em países europeus, os indivíduos fazem grandes protestos contra as leis absurdas paridas por seus parasitas. Aqui o pessoal desobedece. Isso, do meu ponto de vista, é algo extremamente positivo, mostra que somos superiores a eles. Porque, no final das contas, governo não é e nunca foi uma organização que surge do povo, algo que nós temos que decidir os destinos. Não, o governo é uma quadrilha mafiosa cujo objetivo é apenas roubar o povo para avançar seus próprios interesses. E é assim aqui e em qualquer lugar do mundo. Os brasileiros apenas percebem isso de forma mais clara. A melhor saída é sempre ignorar o Estado. E daí vem um socialista do Instituto de Pesquisa enchendo o saco do cara um ano antes da eleição, perguntando em quem ele votaria na eleição de 2022, quem ele acha que seria melhor para combater a corrupção. Cara, ele responde o primeiro nome que vem à cabeça. Ele tem ouvido um monte de gente criticar o Bolsonaro na televisão, então ele pula esse nome e o segundo nome que vem à cabeça dele é o Lula. Ele fala isso e taca o foda-se. Ninguém se importa com política de verdade. O brasileiro é ANCAP por natureza. Ninguém tá nem aí para político. Pode ver que a ordem dos candidatos, tanto na pesquisa de votos quanto na pesquisa sobre qual é o candidato mais preparado para combater a corrupção, é simplesmente a lista de candidatos mais conhecidos, com o deslocamento negativo do Bolsonaro devido a estarem batendo nele dia e noite na televisão. Lógico, institutos de pesquisa tendenciosos também têm sua participação nessa coisa. Pesquisas de opinião são coisas caras, ninguém dá dinheiro para os outros de graça. Se você está vendo uma pesquisa de opinião sem pagar nada por ela, é porque alguém pagou por ela e te mostrou exatamente porque quer te influenciar com ela. Pesquisa de opinião a um ano das eleições não querem dizer nada. Com raríssimas exceções, o candidato que estava na frente um ano antes das eleições não ganhou. Veja só, em outubro de 2017, Lula liderava as pesquisas para 2018, com Marina Silva em segundo lugar e Bolsonaro em terceiro. Você pode até alegar que tiraram o Lula da corrida, mas ninguém tirou Marina Silva. E ela estava à frente de Bolsonaro um ano antes. Em 2013, em outubro, Dilma ganhava no primeiro turno com folga. De fato, ela até ganhou em 2014, mas foi um sufoco danado. Em 2009, não fizeram pesquisas em outubro, mas em setembro de 2009, Serra ganhava da Dilma com 20 pontos de diferença. Em agosto de 2005, Serra estava 9 pontos à frente de Lula para a eleição de 2006. E por aí vai. Existe um motivo pelo qual ninguém leva a sério pesquisas um ano antes da eleição. Elas não significam nada, ou significam apenas o interesse dos partidos de esquerda hoje de não desanimar a militância deles. É positivo para os institutos de pesquisa também, porque eles recebem uma grana para fazer essas pesquisas e não precisam se preocupar muito. Afinal, se o instituto faz uma pesquisa na boca de urna ou poucas semanas antes da eleição, é sempre arriscado. Bem ou mal, o resultado real dos votos vai sair como um controle de qualidade daquela pesquisa. Agora, fazer pesquisa um ano antes é tranquilíssimo. Se o resultado for totalmente diferente, como sempre foi, ninguém se importa. Mudaram as opiniões.
O fato é que o brasileiro nunca esteve tão bem servido de informações como hoje. A informação descentralizada e distribuída chega cada vez mais a cada vez mais pessoas, e tendo informações à vontade, informações amplas, as pessoas tendem a tomar a decisão correta. O que diferencia do seu oponente que pensa diferente de você não é o raciocínio, nunca é o raciocínio, sempre são os dados ou então interesses ocultos. Raciocínio é sempre o mesmo. Hoje batem no Bolsonaro dia e noite na televisão. Na eleição, no ano que vem, vai ter gente batendo no Lula também, batendo no Dória, batendo até no Moro. Lembrando que foi o governo do Lula, como Dória afundou São Paulo na pobreza e as várias traições de Moro. Bolsonaro ainda pode contar com a força da máquina pública, que nunca é desprezível no Brasil. Dilma só se reelegeu em 2014 por isso. Então, deixe os esquerdosos ficarem achando que o povo perdoou Lula. Eles vão receber o recado correto em 2022. Hoje, o brasileiro tem muito mais informação que em 2006, muito mais que em 1950, e é isso que deixa a esquerda tão nervosa e preocupada. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Essa Pauta Custou 99 Satoshis, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!